Neste vídeo, o último tópico sobre o tema missão, reintegração dos irmãos de Bento Ribeiro à comunhão da Igreja e o texto integral da primeira declaração firmada pela Convenção sobre o Ecumenismo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A 16ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu em Recife, Pernambuco. Aconteceu entre os dias 18 e 23 de novembro de 1962. O presidente era Antônio Petronilo dos Santos, vice-presidente Antônio Grangeiro Sobrinho, primeiro secretário Armando Chaves Coen, segundo secretário José Pimentel de Carvalho. Ecos da Convenção, em prosseguimento à reportagem sobre os trabalhos convencionais realizados na cidade de Recife, de 19 a 24 de novembro de 1962, reportamo-nos ao último tópico da reportagem anterior sobre o tema Missões. Foi ventilado com abundância de pormenores a importância das igrejas menores se unirem e, juntamente com uma maior, criar uma agência e enviar tantos missionários quantos se dispuserem a trabalhar para Jesus e sofrer pela sua obra. A experiência pessoal de vários obreiros, como por exemplo do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, de Belém do Pará, cuja igreja está efetivamente sustentando alguns missionários, e do evangelista Altomiro Sotero da Cunha, que superintende a Secretaria de Missões na Assembleia de Deus em São Cristóvão, foi muito valiosa, contribuindo para a elucidação de vários ângulos da questão, a qual foi realmente de uma gloriosa e muito excelente receptividade. Todos os obreiros acordaram entre si que deixar a convenção com um autêntico sentimento de ajuda em favor da obra missionária, sem ocasionar qualquer impedimento aos que queiram contribuir para esta obra. Esperamos no Senhor que o fogo aceso ali em favor de milhões da além fronteiras seja revertido em abundantes bênçãos para toda a Assembleia de Deus no Brasil. Atendendo à determinação da Convenção, que recomendou a inserção do trecho da ata correspondente ao trabalho em Bento Ribeiro, transcrevemos a seguir trechos da ata da 6ª reunião. A Convenção não obriga nem apoia a obrigatoriedade de qualquer resolução para fechar qualquer trabalho e apenas estimula um entendimento direto e pessoal entre os irmãos. Também foi acordado que do Ministério da Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, que haviam sido excluídos de outras igrejas, serão levados ou enviados pelo pastor Horácio Silva, a fim de obterem perdão e reconciliação, permanecendo os referidos irmãos na execução dos seus respectivos encargos no ministério cristão. Terminou o pastor Alcebiades sobre os encargos da comissão, propondo a reintegração dos pastores Horácios, pai e filho, e seus cooperadores da Assembleia de Deus em Bento Ribeiro. Com uma palavra de apoio integral do pastor José Antônio de Carvalho, foi recebida a citada proposta com uma verdadeira aclamação de júbilo, onde ficou bem firmada a aprovação plena dos convencionais. Ecumenismo. Segundo a informação que prestamos em nosso número anterior, segue-se o texto integral da primeira declaração firmada pela Convenção sobre o Ecumenismo. De acordo com a Palavra de Deus divinamente inspirada, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, a entidade puramente cristã evangélica, necessitando definir-se quanto às tendências unionistas ultimamente alastrando-se pelo universo, pela voz de seu ministério, reunido em Convenção Geral nos dias 19 a 23 de novembro de 1962, na cidade de Recife, estado de Pernambuco, declara:
O ecumenismo, que literalmente significa mundial, pretende unir as religiões em suposto cumprimento de João 17:21. Está representado pelo Concílio do Vaticano, atualmente em execução. Essa ideia encontra seu campo de ação notadamente na Igreja Católica Apostólica Romana, na Igreja Ortodoxa e em vários ramos do protestantismo, que evidencia em nossos dias, acentuando o teor apóstata representado pelo modernismo teológico que desposa. E união cristã bíblica. Nossa posição à luz da Bíblia Sagrada: somos contrário ao tipo de ecumenismo acima exposto por motivos preponderantes que neles são contrários à sã doutrina, como sejam: de um lado estão aqueles que se dão à prática da idolatria propriamente dita e da justificação através de supostas boas obras. Do outro lado estão aqueles que, no modernismo teológico que desposam, negam a inspiração verbal das Santas Escrituras, a deidade de Jesus Cristo, seu nascimento virginal, o novo nascimento necessário ao homem para tornar-se cristão, a ressurreição de Cristo, segunda vinda e doutrinas correlatas. Se desposássemos essas heresias, estaríamos traindo a Cristo, traindo a Bíblia e negando frontalmente as causas que deram origens à reforma do século XVI, causas estas que reconhecemos ainda permanecem em nossos dias e, igualmente, traindo e, portanto, tornando-nos indignos daqueles que foram martirizados por amor à fé que professamos. Nossa união, que em verdade cumpre João 17:21, que sejam todos um, assim como tu, o Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, baseia-se na união fraternal em Cristo através de sua obra redentora e na operação individual no cristão e coletiva da Igreja do seu Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Esta união não forma uma super-igreja, e sim uma igreja espiritual viva e unida nos laços do amor de Cristo, derramado nos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5:5, e edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20. Recife, 23 de novembro de 1962, Antônio Petronilo dos Santos, Antonieto Grangeiro Sobrinho, Armando Chaves Coen, José Pimentel de Carvalho.